Aula 21. Vamos continuar com os verbos. O segundo verbo é o verbo chegar. Bem, no verbo chegar é regido pela preposição a, né? Regido pela preposição a. Então, verbo chegar, regido pela preposição a. Portanto, nós vamos continuar as nossas aulas. Você verá como acontece com as nossas aulas chegar, regido da preposição a. Na forma padrão, no entanto, é comum observar o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo é coloquial. Chegamos no local indicado, né? Chegamos no local indicado. Quer dizer, chegamos ao local. Chegamos ao local. Nossa aula apenas está iniciando. Isso é muito importante que vocês vejam o procedimento da nossa aula. Agora nós vamos para o verbo. Vamos para o verbo custar, né? Com o sentido de ser custoso, exige a preposição, né? Aquela decisão custou ao filho. Aquela decisão custou ao filho. Aquela decisão custou ao filho. Com sentido de valor, não exige preposição, né? Valor não exige preposição. Não existe preposição. Aquela casa custou caro. Aquela casa custou caro. Então vamos aqui para o verbo
Vamos para o verbo obedecer. Para o verbo obedecer é transitivo indireto, logo exige preposição. Então ele é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, então nós vamos ter obedeça ao Pai. Obedeça ao Pai. Na linguagem informal, entretanto, ele é usado como verbo transitivo, direto. Obedeça o Pai, né? Transitivo direto. Obedeça o Pai. Transitivo direto, obedeça o Pai. Vamos agora para o verbo proceder. Vamos para o verbo proceder. Proceder. Já para o verbo proceder, com sentido de fundamento é verbo intransitivo. Ele é intransitivo. Ele é intransitivo, então vamos ter proceder. Essa sua desconfiança, essa sua desconfiança não procede. Não procede. Com sentido de origem, sentido de origem, exige preposição. Essa sua desconfiança, essa sua desconfiança procede de situações passadas. Essa sua desconfiança procede de situações passadas. Então, o verbo proceder é analisado da seguinte maneira. Vamos ver agora o verbo visar.
Relação ao verbo visar, com sentido de objetivo, exige preposição. Objetivo exige preposição, né? Preposição. Visamos ao sucesso. Visamos ao sucesso. Visamos ao sucesso. Na variante coloquial, encontramos o verbo sendo utilizado sem preposição, ou seja, como verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Como verbo transitivo direto, visamos o sucesso. Visamos o sucesso. Até perguntamos, visamos o que, né? Visamos o sucesso. Com sentido de mirar, não existe preposição. Mirar. Não exige preposição, né? Mirar não exige preposição. O policial visou o bandido. O policial visou o bandido. À distância. O policial visou o bandido à distância. Vamos continuar nossa aula de 45 minutos, suficiente para que se assista uma aula e tenha um repouso. Então nós vamos agora para o verbo esquecer. Verbo esquecer. O verbo esquecer é transitivo direto, logo não exige preposição. Esquecer, transitivo direto. Na variante coloquial, encontramos o verbo sendo utilizado sem preposição, ou seja, como verbo transitivo direto. Quer dizer, o verbo esquecer é transitivo direto, logo não exige preposição. No entanto, na forma pronominal deve ser usado com preposição. E vamos estar colocando esse exemplo. Então vamos colocar: esqueci o meu material. Esqueci o meu material. Meu material é na forma pronominal. Na forma pronominal, vamos ter esqueci-me
Esqueci-me do meu material. Então, o verbo esquecer, transitivo direto, não exige preposição, mas, na forma pronominal deve ser usado com preposição. Aí temos o exemplo: esqueci-me do meu material. Vamos para outro verbo. Agora o verbo querer. 8. Verbo querer. Com o sentido de desejar, não exige preposição. Desejar não exige preposição. Quero ficar, exemplo, quero ficar aqui, quero ficar aqui, com sentido de estimar, com sentido de estimar, com sentido de estimar, exige preposição. Queria muito aos seus amigos. Queria muito aos seus amigos. Queria muito aos seus amigos. Agora vamos para o verbo número 9. Mais um verbo para que você escreva bem, domine bem a língua portuguesa. Para o dia a dia e para vencer nos concursos. 9. Número 9, aspirar. Com sentido de respirar ou absorver, não exige preposição. Respirar não exige, não exige preposição. Já que estamos falando dela, não exige preposição. Exemplo: aspirou todo o escritório. Com o sentido de pretender, exige, Pretender exige preposição.
aspirou ao cargo de presidente. Aspirou ao cargo de presidente. Portanto, foi exigida aí a preposição. Vamos para mais um verbo, né? Agora o verbo informar, né? O verbo é transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Assim ele exige um complemento sem e outro com preposição. Então vamos colocar aqui. Informei o acontecimento aos professores. Então, verbo transitivo direto e indireto. Direto e indireto. Um pouquinho sobre o verbo ir, né? O verbo ir é regido pela preposição a, né? Vou à escola. Vou à escola. Ou vou para onde, né? Vou à escola, vou à biblioteca, vou à leitura. Agora o verbo implicar. Com sentido de consequência, o verbo implicar é transitivo direto, logo não exige preposição. Implicar. Consequência não exige preposição. Então ele é transitivo direto. O seu pedido exemplo, né? O seu pedido implicará um novo orçamento. Um novo orçamento. Com o sentido de embirrar, é transitivo indireto, logo exige preposição.
transitivo direto, não, transitivo indireto. No sentido de embirrar, né? Exige preposição. Exige preposição. Implica com. Implica com tudo. É um exemplo. Implica com tudo. O verbo morar é regido pela preposição em. Regido pela preposição em. Então o verbo morar é regido pela preposição em. Mora no fim da rua. Mora no fim da rua. Vamos ter também um verbo namorar. É transitivo direto, apesar de as pessoas usarem sempre seguido de preposição. Transitivo direto, sempre com preposição. Sempre com preposição. Namorou Maria durante anos. Vamos ver a posição que não é correta dessa frase aí. Namorou com Maria durante anos. Namorou com Maria durante anos. Na gramática, não é
aceito, né? Na gramática não é aceito essa preposição. Vamos ter agora preferir. 15. O verbo preferir. Preferir. O verbo preferir é transitivo direto e indireto. Transitivo direto e indireto. Prefiro carne. A peixe. Aí a gente pergunta: prefiro o quê? Carne do que peixe. Então, prefiro carne a peixe. Vamos ter também o verbo simpatizar. Simpatizar. O verbo simpatizar é transitivo indireto e exige a preposição. Transitivo indireto, então vai exigir a preposição. Simpatiza com os mais velhos. Simpatiza com os mais velhos. Simpatiza com os mais velhos, então a preposição com. Simpatiza com os mais velhos. Vamos caminhando para o final desta aula, da aula 21. Não deixe de ver as aulas anteriores. Todas elas estão disponíveis no canal. Agora vamos para o verbo chamar. 17. O verbo chamar. Com sentido de convocar, não existe complemento com preposição. Convocar. Convocar. Chama o Pedro. Nesse caso, sem preposição. Já que nós vamos falar mais sobre o verbo chamar. Com sentido de apelidar. Sentido de apelidar. Com e sem, né? Com e sem preposição. Com e sem preposição. Chamou
ao João. Exemplo, chamou ao João de Mauricinho. Ou então, vou continuar os exemplos. Chamou João de Chamou João de Mauricinho. Outro exemplo, né? Chamou João de Mauricinho. Chamou ao João outro exemplo, chamou ao João Mauricinho. Chamou ao João Mauricinho. Ou então, chamou João Mauricinho. Então vamos ver o verbo pagar. Quando informamos o que pagamos, o complemento não tem preposição. E pagamos sem preposição. Colocamos aqui como exemplo: paga o sorvete. Exemplo: paga o sorvete. Quando informamos a quem pagamos, o complemento exige preposição, né? Então vamos colocar aqui: a quem pagamos exige preposição. Então vamos estar colocando aqui um exemplo. A quem pagamos exige preposição. Paga o sorvete ao dono do bar. Paga o sorvete ao dono do bar. Nesse bar tinha sorvete, né? Então, paga o sorvete ao dono do bar. Fechando esse assunto, né, com o verbo pagar, vamos falar um pouquinho sobre a regência nominal. Há também a regência nominal, que é a relação entre os nomes e seus complementos.
Essa relação é estabelecida através de preposições. E nós temos alguns exemplos, né? Da regência nominal. A regência nominal, que é a relação entre nomes e seus complementos, estabelecida através de preposições. Estão vendo aqui, né? Aí nós vamos ter algum exemplo. Bacharel em Direito pode ser defensor público. E não, o bacharel de Direito pode ser defensor público. Quer dizer, o bacharel em Direito pode ser defensor público. Exemplo. Um bacharel em Direito pode ser defensor público. Lógico que o contrário, né, um modo não correto é o bacharel em Direito pode ser defensor público. Não, o correto é o bacharel em Direito pode ser defensor público. Então colocamos a frase exata. Vamos continuar com mais alguns exemplos aqui. Tenho horror às baratas, né? Tenho horror às baratas. Tenho horror às baratas. E não tem horror de baratas. Quer dizer, quando se diz tem horror de baratas, não é a forma correta. A forma correta é essa daqui, né? Tem horror às baratas. Então é a forma correta. Por isso estamos colocando como exemplo aqui da regência nominal. Essa máquina é compatível com a que temos, né? Essa máquina é compatível com a que temos. Essa máquina é compatível com a que temos. E não essa máquina é compatível a que temos. Então essa é a forma correta de se colocar a frase, né? Essa máquina é compatível com a que temos. A frase não correta seria: essa máquina é compatível a que temos, né? Essa máquina é compatível com a que temos, quer dizer, tem que ter o com, né? A regência nominal tem que ter o com. Então aí a regência nominal. Lembrando que o conteúdo ele é bem extenso no que se diz da língua portuguesa. E nós vamos ter, né, outros conteúdos, como a significação das palavras, onde teremos denotação e conotação, antônimo e sinônimo, homônimos e parônimos, um pouco mais que já vimos em aulas anteriores. Vamos ter ambiguidades, polissemia e
hiperonímia, hiponímia são os principais assuntos das próximas aulas. Então, na próxima aula, que será a aula número 22, vamos estar explorando esses conteúdos. Vamos ter alguns exemplos de hiperonímia, né, hiperônimos, hiponímias, hiponônimos. Tudo isso nas nossas próximas aulas. Então, depois de termos visto a regência verbal e nominal, o que nos resta para as próximas aulas é intensificar mais o conteúdo, reforçar mais o conteúdo para as próximas aulas. Vamos finalizando aqui a aula, para que na próxima aula a gente continue com a significação das palavras. E será isso na aula 22. Então até a nossa próxima aula, que será a aula 22. Até o nosso próximo vídeo.